E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Zeca Estrada, o caminhoneiro que roda as estradas do Brasil. E sempre tem uma história para contar. Hoje, vou levar vocês para um causo que aconteceu comigo e uns amigos lá na Serra do Jatobá, no interior da Bahia. Preparem o coração, porque essa história é daquelas que dão um frio na espinha e fazem você pensar 2 vezes antes de acampar no meio do mato. Foi uma noite que mudou a minha vida. E até hoje, quando passo por aquelas estradas de terra, sinto um arrepio só de lembrar. Então, pega um café, senta aí e vem comigo nessa viagem. Tudo começou num fim de semana, lá por 2016. Eu estava cansado da rotina, sabe? Passar dias e noites na boleia do caminhão, enfrentando as curvas da rodovia, aquele calorão da Bahia que faz suar até a alma. Aí meus amigos vieram com a ideia. Zeca, bora acampar na Serra do Jatobá? Uns dias na natureza, sem celular, sem barulho, só a gente, a fogueira e o mato. Eu, que sempre gostei de uma aventura, topei na hora. Era o tipo de rolê que me fazia lembrar os tempos de moleque, quando a gente saía para explorar o interior sem medo de nada. Mas olhando agora, talvez a gente devesse ter prestado mais atenção nos sinais. Éramos 5 no grupo. Tinha eu, Zeca, o cara da estrada que nunca recusa uma boa história. Depois o Tonho, meu parceiro de anos, aquele que se acha o rei da organização, sempre com o mapa na mão e a faca no cinto, pronto para qualquer parada. A Clara e a Michele, 2 amigas de infância que cresceram juntas em Salvador e nunca perdiam a chance de curtir um rolê diferente. E, por último, o Nando, meu brother desde os tempos de escola, o mais valente da turma, ou pelo menos ele gostava de se fazer de valente, com aquele jeitão de quem resolve tudo na base da coragem. Saímos de Salvador bem cedinho, o sol ainda raiando fraquinho no horizonte, com aquele céu azul que só a Bahia tem. O carro estava lotado de mochilas, barracas, cooler com cerveja e um som ligado, tocando um forró daqueles que animam qualquer viagem. A estrada até a Serra do Jatobá é uma aventura à parte. Primeiro você pega a rodovia, toda lisinha, mas depois entra numa estradinha de terra que parece que não vai dar em lugar nenhum. É buraco atrás de buraco, pedra solta e o carro sacolejando como se fosse desmontar. Mas a gente estava na maior animação, rindo, zoando, contando piada. O Tonho, como sempre, falando que conhecia o lugar como a palma da mão, que já tinha acampado lá 1000 vezes e que era seguro demais. Eu, confesso, estava empolgado, mas já sentindo um aperto esquisito no peito, como se algo me dissesse para ficar de olho. Chegamos na serra já no finzinho da tarde. O sol estava se escondendo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo, com aquelas nuvens que parecem algodão doce. O lugar é lindo, não vou negar. A Serra do Jatobá tem uma vibe selvagem, com árvores retorcidas, mato alto e um riachinho que corre ali por perto, fazendo aquele barulhinho de água que acalma qualquer um. Montamos as barracas num canto plano, cercado por árvores que pareciam abraçar a gente. O cheiro era de terra úmida, misturado com o capim seco e um leve toque de eucalipto que o vento trazia. Era perfeito, ou quase perfeito, porque mesmo com toda a beleza, tinha algo no ar. Um silêncio pesado, sabe? Não era o silêncio normal do mato, com grilo cantando e passarinho piando. Era um vazio que parecia engolir tudo, como se a mata tivesse olhos e estivesse nos observando. A gente terminou de montar o acampamento, armou a fogueira e começou a curtir. O fogo estalava jogando faíscas para o céu, e o calor batia no rosto enquanto a noite caía de vez. O céu estava limpo, cheio de estrelas, daquele jeito que faz você se sentir pequeno diante do universo. Sentamos em volta da fogueira, abrindo umas latinhas de cerveja gelada com aquele som de pss, que é música para os ouvidos. A conversa estava boa, rolando leve com a Clara contando umas histórias de assombração que ela ouviu da avó, lá no interior. Falava de lobisomem, de alma penada, de coisas que a gente ria, mas no fundo dava aquele arrepio. A Michele, que é medrosa pra caramba, já estava com os olhos arregalados, abraçando os joelhos e olhando para os lados como se o mato fosse cuspir um monstro a qualquer momento. O Nando, claro, zoava ela sem parar, dizendo que, se aparecesse um lobisomem, ele ia dar um soco na cara da criatura. Todo mundo caiu na gargalhada, mas eu não sei.
Algo naquela noite não estava batendo. O silêncio da mata parecia mais alto que as nossas risadas. Os grilos que deviam estar cantando sumiram. Até o vento, que estava soprando leve, parou de repente, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Eu tentei ignorar, sabe? Falei para mim mesmo que era só cansaço, que a viagem longa tinha me deixado meio paranoico. Mas no fundo, eu sentia que a Serra do Jatobá estava escondendo alguma coisa. Algo que a gente não via, mas que estava ali, rondando, esperando. Aí, lá pela meia-noite, o cansaço bateu e decidimos dormir. Cada um foi para sua barraca, a fogueira já virando brasa, soltando aquele cheiro de madeira queimada que fica na roupa. Deitei. Fechei o zíper da barraca e tentei relaxar, mas o coração estava acelerado, como se soubesse que algo estava vindo. E, meu amigo, algo estava vindo mesmo. Enquanto eu estava lá, deitado, tentando pegar no sono, ouvi um estalo no mato. Um barulho seco, como se alguém tivesse pisado num galho. Primeiro pensei que era o Nando, aquele doido tentando assustar a gente. Ele é desses, sabe? Sempre fazendo pegadinha. Dei um sorriso no escuro e virei para o lado, mas o sono não vinha. Aí veio outro estalo, mais perto. E outro. Meu coração começou a bater mais rápido. Fiquei quieto, só ouvindo, tentando entender o que era. O vento estava leve, mas não era o suficiente para fazer barulho de galho quebrando. Pensei, é bicho, Zeca. Só um tatu, uma capivara, sei lá. Mas no fundo, eu sabia que não era bicho, porque junto com os estalos veio um som que me gelou até os ossos. Uma respiração, pesada, ofegante, como se alguém estivesse cansado ou nervoso. Era um som humano, mas ao mesmo tempo não era. Tinha algo errado, algo que fazia o corpo travar de medo. Fiquei lá, deitado, com os olhos arregalados, encarando o teto da barraca. O cheiro de lona misturado com o da mata parecia sufocar. O som dos passos continuava, lentos, arrastados, como se alguém estivesse circulando o acampamento, bem devagar, escolhendo onde parar. Minha cabeça gritava para eu abrir o zíper e olhar, mas minhas mãos não obedeciam. Era como se o medo tivesse colado meu corpo no chão. Pensei em chamar o Tonho ou o Nando, mas e se fosse só minha imaginação? E se fosse uma zoeira deles? Fiquei quieto, esperando, rezando para ouvir uma risada ou alguém gritar, pegadinha. Mas nada. Só os passos, a respiração e depois o silêncio. Um silêncio que pesava mais que qualquer barulho. Demorou um tempo, mas os sons pararam e eu finalmente consegui fechar os olhos, mesmo com o coração na boca. Na manhã seguinte, acordei com o sol batendo na barraca. Aquele calor baiano que já te faz suar logo cedo. O cheiro de café que a Clara estava fazendo lá fora me puxou para a realidade. Saí da barraca todo amassado e vi o pessoal reunido, com cara de sono, mas animado. E aí, galera, quem foi o espertinho que ficou andando de madrugada? Perguntei, tentando parecer descontraído. O Tonho me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. Do que tu tá falando, Zeca? Eu ri, meio nervoso. A palhaçada dos passos e da respiração à noite, ué. Tô sabendo que foi um de vocês. A Michele levantou a cabeça, pálida. Eu ouvi isso também. Pensei que era o Nando zoando. O Nando franziu a testa. Eu? Eu estava apagado. Achei que era tu, Tonho. Todo mundo se olhou esperando alguém confessar a brincadeira. Mas ninguém riu. Ninguém falou nada. E naquele momento senti um nó no peito, um medo que não explicava. A Serra do Jatobá estava nos avisando. E a gente não tinha escutado. Aquele silêncio pesado, os passos e a respiração na madrugada. Parecia que a mata estava viva nos observando. Mas o que aconteceu na segunda noite foi o que mudou tudo. O que fez meu sangue gelar. E me obrigou a encarar que algo muito errado estava acontecendo. Então segura aí, porque agora a coisa fica séria. O dia depois daquela primeira noite passou de boa. Ou pelo menos a gente tentou fingir que estava tudo normal. O sol estava forte. O céu azulzão. E a Serra do Jatobá parecia até amigável com aquele cheiro de mato fresco e o barulhinho do riacho ali perto. A gente decidiu aproveitar, sabe? Fazer o que a gente veio fazer. Curtir a natureza. Pegamos as mochilas e saímos para uma trilha leve, seguindo uma estradinha que o Tonho jurava que levava para uma cachoeira escondida. O calor estava de rachar e o suor escorria pelo rosto enquanto a gente caminhava entre as árvores.
O ar tinha aquele cheiro de terra quente, misturado com o doce das flores silvestres que brotavam no caminho. Era bonito, não vou mentir, mas eu não conseguia relaxar de verdade. A memória dos passos e da respiração da noite anterior ainda rondava minha cabeça como uma sombra que não desgruda. A Clara e a Michelle estavam na frente tirando foto de tudo, rindo, falando alto para espantar qualquer pensamento ruim. O Nando, como sempre, zoava todo mundo, dizendo que a Michelle ia tropeçar numa raiz e virar lenda da serra. O Tonho, com aquele jeito sério dele, apontava para o mapa e dizia que a cachoeira estava logo ali. Eu ia atrás, meio quieto, olhando para o mato dos lados, como se a qualquer momento algo pudesse pular de trás de uma árvore. Chegamos na cachoeira no meio da tarde, e o lugar era um espetáculo. A água caía de uma pedra alta, formando uma piscina natural cercada de musgo e samambaias. O barulho da água batendo nas rochas era alto, quase ensurdecedor, mas ao mesmo tempo trazia uma paz. A gente mergulhou, riu, jogou água um no outro e por algumas horas, juro, parecia que o medo da noite anterior tinha ido embora. Mas no fundo, eu sabia que era só uma trégua. Voltamos para o acampamento no fim do dia, com as pernas cansadas e a pele quente do sol. O céu estava ficando laranja de novo, e o cheiro de terra úmida misturado com o do nosso suor enchia o ar. Montamos a fogueira dessa vez maior, com galhos secos que a gente catou no caminho. O fogo estalava alto, jogando faíscas que subiam como vagalumes para o céu escuro. Sentamos em volta, comendo linguiça assada na brasa e tomando cerveja gelada, com aquele gosto amargo que combina com a noite no mato. A conversa estava leve, mas ninguém tocou no assunto da madrugada anterior. Era como se a gente tivesse feito um pacto silencioso de fingir que não ouviu nada, que estava tudo certo. Só que o silêncio da mata voltou, mais pesado que na noite anterior. Os grilos, que já estavam quietos antes, agora pareciam ter desaparecido de vez. Até o riacho parecia mais baixo, como se a serra inteira tivesse parado para nos observar. Eu estava tentando me convencer que era só paranoia, que o cansaço da trilha estava mexendo com minha cabeça. Mas aí, lá pelas 9 da noite, enquanto a gente ria de uma história idiota do Nando, veio o barulho. Um estalo forte, seco, como se um galho grosso tivesse quebrado bem ali, a poucos metros do acampamento. Na hora, todo mundo parou de falar. O fogo parecia até ter ficado mais baixo, como se o som tivesse sugado o ar. Olhamos para os lados, para o breu que cercava a clareira, tentando enxergar algo além das sombras das árvores. "Que foi isso?" perguntou a Michelle, a voz tremendo. O Tonho, sempre o cara da lógica, levantou e pegou a lanterna. "Deve ser um bicho, uma capivara, sei lá. Vou dar uma olhada." O Nando riu, tentando aliviar. "Se for um lobisomem, Tonho, dá um soco nele por mim." Mas ninguém riu junto. O clima estava pesado e o cheiro de madeira queimada parecia mais forte, quase sufocante. O Tonho apontou a lanterna para o mato e o facho de luz cortou a escuridão, mostrando só galhos tortos e folhas balançando de leve com o vento. Nada. Ele voltou para a fogueira, dando de ombros. "Tá de boa, galera. Só o mato." Mas eu vi o olhar dele. Tava tão tenso quanto o meu. Decidimos não dar muita bola, mas o clima já não era o mesmo. A conversa morreu e cada um foi se ajeitando para dormir mais cedo. Eu estava exausto, com o corpo moído da trilha, e entrei na barraca pensando que só precisava descansar. Fechei o zíper, deitei no saco de dormir e tentei relaxar, mas o coração estava acelerado. O cheiro de lona da barraca misturado com o da mata me dava uma sensação estranha, como se eu estivesse preso numa jaula no meio do desconhecido. Não sei quanto tempo passou, mas lá pela madrugada fui acordado por um barulho que me fez pular do saco de dormir. Era aquele mesmo som de passos, pesados, arrastados, como se alguém estivesse pisando devagar no mato seco. A respiração voltou também, ofegante, quase raivosa, como se quem estava lá fora estivesse bravo, impaciente. Meu peito disparou e o suor frio escorreu pela testa, mesmo com o ar gelado da serra. Fiquei parado, ouvindo, tentando não respirar alto. Os passos estavam mais próximos dessa vez, circulando as barracas, e a respiração parecia tão clara que eu podia jurar que estava bem do lado da minha lona. Pensei no Nando, no Tonho, na possibilidade de ser uma zoeira,
Mas algo no som, na energia, me dizia que não era brincadeira. Era algo vivo, algo que queria alguma coisa. Aí veio o pior. Um barulho novo, alto, como se alguém estivesse sacudindo uma das barracas com força. Não era o vento, não era um bicho. Era violento, como se algo estivesse tentando arrancar o tecido do chão. Meu coração estava na garganta e eu congelei, sem coragem de abrir o zíper. Na minha cabeça, eu gritava para mim mesmo: é o Tonho, é o Nando, tem que ser ele zoando. Mas o silêncio que veio depois do barulho era pior que tudo. Nada de risadas, nada de vozes. Só o vento fraco passando pelas folhas e o estalo da fogueira quase apagada lá fora. Fiquei lá deitado, com os olhos arregalados, encarando o teto da barraca. O corpo travado de medo. O cheiro da lona parecia mais forte, misturado com um toque metálico no ar, como se algo estranho tivesse passado por ali. Eu queria sair, gritar para os outros, mas o medo era maior. O cansaço da trilha e a adrenalina me deixaram num limbo esquisito, entre o pânico e a exaustão. Não sei como, mas acabei apagando de novo, com os ouvidos ainda atentos a qualquer som. Quando acordei, o sol estava entrando pela barraca, e o cheiro de café da Clara me trouxe de volta. Mas o alívio durou pouco. Saí da barraca, meio zonzo, e ouvi um grito que cortou o ar como faca. Era a Michele, com a voz cheia de pavor. Corri para o lado dela, o coração disparado. E foi aí que vi. A barraca do Nando estava destruída. O tecido rasgado em pedaços, as varetas quebradas, espalhadas pelo chão, como se algo tivesse passado por cima com raiva. E o pior, o Nando não estava lá. Nenhum sinal dele, nem mochila, nem nada. A gente se olhou sem saber o que dizer. O cheiro de terra úmida e madeira queimada parecia mais forte, como se a serra quisesse nos engolir. A Clara estava tremendo, a Michele chorando, e o Tonho, que sempre foi o cara da razão, estava pálido, sem palavras. Nando, gritamos correndo para os lados, olhando o mato, o riacho, qualquer canto. Nada. Era como se ele tivesse evaporado. O medo virou uma coisa viva, apertando o peito. E ali, no meio daquele acampamento destruído, eu soube que a gente precisava agir. Não dava para ficar ali, esperando o que quer que fosse voltar. A Serra do Jatobá estava nos avisando, e agora a gente não podia mais ignorar. E aí, galera, aqui é o Zeca Estrada de volta com o caos da Serra do Jatobá, lá na Bahia, que tá ficando cada vez mais sinistro. Se você acompanhou até agora, sabe que a coisa ficou feia. O Nando sumiu, a barraca dele estava destruída, e a gente estava no meio do mato com aquele medo que não explica. Os passos na noite, a respiração pesada, o barulho de algo sacudindo as barracas. Tudo isso já estava mexendo com a nossa cabeça. Mas agora, com o Nando desaparecido, o pânico tomou conta de vez. A gente queria sair dali, encontrar ele, entender o que estava acontecendo, mas não era tão simples. A serra parecia ter outros planos, e os desafios que vieram em seguida só pioraram tudo. Então segura o coração e vem comigo, porque o bicho pegou. Naquele momento, com o sol subindo e o grito da Michele ainda ecoando na minha cabeça, a gente ficou parado, olhando para a barraca rasgada do Nando. O cheiro de terra úmida e cinza da fogueira apagada enchia o ar, misturado com um peso que parecia grudar na pele. A Clara estava com os olhos vermelhos, tentando segurar o choro, enquanto o Tonho andava de um lado para o outro, com a lanterna na mão, mesmo com o sol brilhando. "Nando!" A gente gritava um atrás do outro, mas o som parecia engolido pela mata. Era como se a Serra do Jatobá tivesse fechado a boca e se recusasse a responder. A Michele, que já estava tremendo, apontou para o chão perto da barraca. "Olha isso, Zeca!" Fui ver e meu estômago virou. Tinha pegadas no chão, mas não eram normais. Eram grandes, fundas, com marcas que pareciam garras, como se algo pesado tivesse passado ali. Não era bicho comum, não era onça, nem tatu. Era diferente, e só de olhar o coração acelerava. A primeira coisa que pensei foi: a gente tem que achar o Nando agora. Não dava para ficar parado, esperando ele aparecer rindo, como se fosse uma brincadeira. Mas o primeiro obstáculo já bateu de cara. A gente não sabia por onde começar. A serra é enorme, com trilhas que se cruzam, mato fechado e buracos escondidos. O Tonho, que sempre se gabava de conhecer o lugar,
estava perdido. Eu já vim aqui 1000 vezes, mas essas pegadas... Nunca vi nada assim, ele disse, a voz falhando. Ele tentou manter a pose, mas dava para ver o medo no olho dele. A Clara sugeriu chamar ajuda, mas o celular não pegava sinal. A gente estava isolado, no meio do nada, com o sol quente batendo na nuca e aquele cheiro de mato que agora parecia mais ameaçador que acolhedor. Decidimos procurar pelo menos nos arredores do acampamento. Pegamos as lanternas, uma garrafa d'água e o facão do Tonho, que ele carregava com um aperto que mostrava que ele também não estava tranquilo. Começamos a andar, gritando o nome do Nando, mas cada passo parecia mais pesado. O mato rasteiro arranhava as pernas e o som dos nossos próprios pés no chão seco parecia alto demais, como se a serra quisesse que a gente fizesse barulho para ser encontrado por algo. O ar estava quente, mas de vez em quando vinha uma rajada de vento frio, trazendo um cheiro esquisito, meio metálico, que não combinava com o mato. A Michelle parava a cada 2 minutos, olhando para trás, como se sentisse algo nos seguindo. "Vocês estão ouvindo isso?" Ela perguntou uma vez com a voz quase sumindo. Eu não ouvi nada, mas o jeito que ela falou me deixou com os nervos à flor da pele. Depois de uns 20 minutos, a gente achou algo que fez o coração parar. Perto de umas pedras grandes, meio escondidas no mato, estava a camisa do Nando. Era a mesma que ele estava usando no dia anterior, azul, com o logo de uma cerveja que ele gostava. Só que estava rasgada, com cortes longos e retos, como se algo com garras tivesse passado por ali. Tinha terra grudada no tecido e umas manchas escuras que pareciam sangue seco. A Clara caiu no choro na hora, abraçando a Michelle, que estava branca como papel. O Tonho pegou a camisa com a ponta do facão, como se tivesse medo de tocar. "Isso não é bicho normal", ele murmurou, olhando para o mato ao redor. Eu senti um nó na garganta, tentando racionalizar. Talvez ele tenha se perdido, rasgou a camisa num galho. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Aquelas marcas não eram de galho, e o Nando não era de se perder tão fácil. O segundo obstáculo veio rápido. A gente estava tão desesperado para achar o Nando que não percebeu que o sol estava subindo rápido. O calor estava ficando insuportável e a água que a gente trouxe estava acabando. A trilha que parecia simples na ida agora parecia um labirinto, com caminhos que se cruzavam e mato que parecia fechar o cerco. O Tonho, que era o nosso guia, começou a admitir que estava confuso. Eu juro que esse caminho levava para o riacho, mas agora, não sei. A Michelle entrou em pânico. "A gente vai se perder aqui também, Zeca. E se essa coisa voltar?" O medo dela era o mesmo que estava na cabeça de todos nós, mas ouvir em voz alta fazia tudo parecer mais real. Eu tentei manter a calma, dizendo que a gente precisava voltar para o acampamento e decidir o próximo passo. Mas no fundo eu estava tão perdido quanto eles. Quando voltamos para o acampamento, o cenário estava ainda pior. O vento tinha espalhado as cinzas da fogueira, e o cheiro de queimado misturado com o da terra úmida dava uma sensação de abandono. As barracas estavam lá, mas pareciam menores, como se o mato tivesse avançado durante a nossa ausência. Aí veio o terceiro obstáculo, o carro. A gente guardou as coisas rápido, querendo sair dali o quanto antes, mas quando fomos ligar o carro, ele não pegava. O motor fazia um barulho rouco, como se tivesse engasgado, e nada. O Tonho, que entende um pouco de mecânica, abriu o capô, mas não achou nada óbvio. Parece que a bateria morreu, mas estava boa ontem. Ele estava suando, não só pelo calor, mas pelo nervosismo. A ideia de ficar preso ali, sem sinal de celular, sem transporte, com o Nando desaparecido e algo desconhecido rondando, era demais para qualquer um. A Clara sugeriu que a gente tentasse caminhar até a estrada principal, que ficava a uns 5 quilômetros dali. Mas só de pensar em atravessar a serra a pé, com aquele mato denso e os sons da noite voltando, meu estômago embrulhava. A Michelle estava quase em colapso, dizendo que não ia sair do acampamento, que era mais seguro ficar ali. Mais seguro? Depois do que aconteceu com o Nando. Eu sabia que ficar parado não era opção. "A gente precisa de ajuda, galera", eu disse, tentando parecer firme. "Vamos arrumar as mochilas, pegar o que dá e ir para a estrada. A polícia, os bombeiros,
Alguém tem que saber disso. Aí todo mundo concordou meio a contragosto, mas o medo de ficar ali era maior que o de enfrentar a trilha. Enquanto a gente juntava as coisas com as mãos tremendo e o coração na boca, o mato parecia vivo de novo. Cada estalo, cada farfalhar das folhas fazia a gente parar e olhar para os lados. O cheiro de terra úmida agora parecia misturado com algo podre, como se a serra estivesse exalando um aviso. A Clara achou um rádio velho na mochila do Tonho, mas só pegava estática. Um chiado que parecia sussurrar coisas que a gente não entendia. O Tonho tentou brincar, dizendo que era só interferência, mas o olhar dele dizia que ele também estava sentindo o peso. A gente estava preso entre o desespero de encontrar o Nando e o medo de ser o próximo. A Serra do Jatobá estava jogando com a gente, e cada passo que a gente dava parecia nos levar mais fundo para o desconhecido. O Nando sumiu, a barraca dele estava destruída, com marcas de garras na camisa dele. E o carro não pegava, nos deixando presos no meio do mato. Os passos na noite, a respiração pesada, o silêncio da serra, tudo estava contra a gente. Agora, a gente estava tentando sair dali, mas o conflito só aumentava, e cada passo parecia nos puxar mais para dentro do mistério. Novas informações e um encontro inesperado só pioraram a tensão. Então, segura aí, porque a história fica ainda mais arrepiante. Com o carro morto e o pânico tomando conta, decidimos que não tinha jeito. Íamos ter que caminhar até a estrada principal para buscar ajuda. O sol estava alto, o calor da Bahia castigando e o ar parecia pesado, com aquele cheiro forte de terra quente misturado com o mato seco. A gente juntou o que podia: mochilas, uma garrafa d'água pela metade, o facão do Tonho, e começou a andar pela trilha. Cada passo fazia o chão seco estalar, e o som parecia alto demais, como se a serra quisesse que algo soubesse exatamente onde a gente estava. A Michele estava tremendo, abraçada na Clara, que tentava manter a calma, mas dava para ver o medo nos olhos dela. O Tonho ia na frente com o facão na mão, cortando uns galhos que bloqueavam o caminho, mas até ele, que sempre foi o cara da razão, estava com a cara fechada, olhando para os lados a cada barulho. A trilha era estreita, com mato alto dos dois lados, e as árvores pareciam se fechar em cima da gente, como um túnel verde escuro. O cheiro de folhas úmidas e terra parecia mais forte, quase sufocante, e de vez em quando vinha uma rajada de vento frio, trazendo aquele mesmo cheiro metálico esquisito da noite anterior. A gente gritava o nome do Nando de vez em quando, na esperança de que ele respondesse, mas o silêncio da mata engolia tudo. Depois de uns 30 minutos andando, a Michele parou de repente apontando para o chão. "Olha isso, Zeca!" Tinha mais pegadas, iguais às que vimos perto da barraca do Nando. Grandes, fundas, com marcas de garras. Só que agora, elas seguiam pela trilha, na mesma direção que a gente. Meu coração disparou. "Isso tá nos seguindo?" perguntou a Clara, a voz quase sumindo. O Tonho balançou a cabeça, tentando manter a pose. "Não viaja, é só coincidência. Vamos continuar." Mas ninguém acreditou, nem ele. Foi aí que a coisa ficou mais estranha. Enquanto andávamos, ouvimos um barulho novo vindo de trás das árvores. Não era passo, não era galho quebrando. Era um som baixo, como um murmúrio, quase um sussurro, mas não dava para entender as palavras. Parecia vir de todos os lados, como se a mata inteira estivesse falando. A Michele agarrou meu braço e a Clara começou a rezar baixinho. Eu senti o suor frio escorrer pela testa, mesmo com o calor. "Que diabos é isso?" murmurei olhando para o Tonho, que estava com o facão levantado, pronto para qualquer coisa. O murmúrio parou, mas o silêncio que veio depois era pior, como se algo tivesse decidido nos observar em vez de falar. A gente acelerou o passo, quase correndo, com o mato arranhando as pernas e o cheiro de terra ficando mais forte, misturado com aquele toque podre que parecia impregnado no ar. Depois de mais um tempo, que pareceu uma eternidade, a trilha abriu numa clareira pequena e ali a gente encontrou algo que mudou tudo. Tinha uma cabana velha, meio escondida entre as árvores, com tábuas tortas e telhado caindo aos pedaços. O cheiro ali era diferente, um misto de madeira podre e algo azedo, como se o lugar não visse gente há anos. "Que isso?" perguntou a Michele, parando na hora. O Tonho franziu a testa.
Nunca vi essa cabana antes, e olha que conheço essa serra. Aquilo já era um mau sinal. Como um lugar assim aparece do nada numa trilha que ele dizia conhecer como a palma da mão. Mas a gente estava desesperado, e a ideia de encontrar alguém que pudesse ajudar era tentadora. Vamos dar uma olhada, eu disse, tentando parecer mais corajoso do que estava me sentindo. Quando nos aproximamos, o ar parecia mais pesado e o cheiro de podridão ficou mais forte, misturado com algo que lembrava fumaça velha. A porta da cabana estava entreaberta, rangendo com o vento. O Tonho foi na frente empurrando a porta com o facão. Dentro estava escuro, com um cheiro de mofo que irritava o nariz. Tinha uma mesa quebrada, uns potes velhos e uma pilha de trapos no canto. Mas o que chamou a atenção foi um desenho na parede, feito com algo que parecia carvão. Era um círculo com linhas tortas, como um símbolo estranho. E ao lado tinha marcas que pareciam garras, iguais às da camisa do Nando. Meu estômago embrulhou. Isso não está certo, murmurou a Clara, recuando. A Michele estava quase chorando. Zeca, a gente precisa sair daqui, isso é coisa ruim. Antes que a gente pudesse decidir o que fazer, ouvimos uma voz. Vocês não deviam estar aqui. Era grave, rouca, e vinha de trás da cabana. A gente virou na hora, com o coração na boca. Ali, saindo do mato, estava um homem velho, magro, com a pele queimada de sol e olhos fundos, como se não dormisse há dias. Ele usava uma camisa rasgada e carregava um cajado torto. O cheiro de terra parecia grudado nele, como se fosse parte da serra. Quem é você? Perguntei, tentando não gaguejar. Ele deu um sorriso torto que não chegava aos olhos. Me chamam de Seu Zé. Moro aqui, cuido da serra. O Tonho apertou o facão com mais força. A gente está procurando um amigo. Ele sumiu. Viu alguém por aqui? O velho olhou para a gente, depois para o chão, para as pegadas com garras. Vocês mexeram com algo que não deviam. A serra não gosta de visitas. A tensão subiu na hora. O jeito que ele falou, o olhar vazio, o cheiro de podridão que parecia mais forte agora. Tudo gritava para a gente correr. Mas a gente precisava de respostas. Que coisa é essa? Nosso amigo sumiu. A barraca dele foi destruída, disse a Clara, quase gritando. O velho balançou a cabeça como se tivesse pena. Tem coisas aqui que não são bicho, não são gente. Vocês ouviram os passos, né? A respiração, ela tá brava. Vocês trouxeram algo com vocês ou mexeram onde não deviam. Ele apontou para o símbolo na parede. Isso aí é um aviso. Quem não respeita paga o preço. A Michele começou a chorar e o Tonho deu um passo para trás. Que preço? Fala logo, velho. O seu Zé só olhou para o mato, como se visse algo que a gente não via. Vão embora enquanto dá, mas cuidado, ela tá olhando. Aquelas palavras caíram como um trovão. A serra parecia viva, e o velho sabia de algo que a gente não entendia. O cheiro de terra e podridão parecia pulsar, e o murmúrio voltou baixo, vindo do mato. A gente não pensou duas vezes. Pegamos as coisas e saímos dali, quase correndo, com o coração disparado e o medo nos engolindo. As pegadas com garras estavam na trilha, acompanhando a gente, e o som do murmúrio parecia nos seguir. A Serra do Jatobá estava viva, e a gente estava no meio do jogo dela, sem saber as regras. O Nando sumiu. A barraca dele estava rasgada. Encontramos pegadas com garras e o carro não pegava, nos deixando presos no meio do mato. Aí, conhecemos o seu Zé, um velho misterioso que falou de algo na serra que não era bicho, nem gente, e que estava bravo com a gente. O medo estava tomando conta, e a gente só queria sair dali. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Um evento que virou a história de cabeça para baixo e nos jogou numa nova fase, onde fugir não era mais só questão de querer, mas de sobreviver. Então segura aí, porque agora o bicho pega de verdade. A gente saiu correndo da cabana do seu Zé, com as palavras dele ecoando na cabeça. Ela tá olhando. O cheiro de podridão e terra úmida parecia grudado na gente. E o mato ao redor estava vivo, com murmúrios baixos que vinham de todos os lados, como se a serra estivesse sussurrando segredos que a gente não queria ouvir. O sol estava começando a baixar, pintando o céu de laranja, mas o calor da Bahia ainda castigava, fazendo o suor escorrer e misturar com o medo. A Michele estava chorando.
agarrada na Clara, que tentava manter a calma, mas dava para ver que ela também estava no limite. O Tonho, com o facão na mão, ia na frente, cortando o mato com raiva, como se isso fosse nos salvar. Eu seguia atrás com o coração disparado, olhando para os lados, esperando ver aquelas pegadas com garras de novo. A trilha parecia mais longa do que na ida, como se a serra estivesse se esticando para nos prender. O ar estava pesado, com aquele cheiro metálico esquisito que vinha e voltava, misturado com o do mato seco. Cada estalo de galho, cada farfalhar de folha fazia a gente pular de susto. A Michelle parou de repente, apontando para o chão. "Zeca, olha!" As pegadas com garras estavam lá, frescas, acompanhando a trilha, como se algo tivesse passado ali minutos antes. "Isso está nos seguindo!" ela gritou, a voz quebrando. O Tonho tentou acalmar. "Fica tranquila, a gente está quase na estrada." Mas a voz dele estava tremendo, e eu sabia que ele também não acreditava nas próprias palavras. Foi aí que veio o ponto de virada, o momento que mudou tudo. A gente estava andando rápido, quase correndo, quando ouvimos um barulho que fez o sangue gelar. Não era passo nem murmúrio. Era um rugido baixo, gutural, que parecia vir do fundo da mata, como se algo grande, vivo e furioso tivesse acordado. O som era tão forte que senti o chão tremer de leve, e o cheiro metálico no ar ficou mais intenso, misturado com algo podre, como carne deixada ao sol. A Clara caiu de joelhos, tapando os ouvidos, e a Michelle gritou, agarrando meu braço. "Que isso, Zeca? Que isso?" Eu não tinha resposta. O Tonho levantou o facão, olhando para o mato, mas dava para ver que ele estava tão apavorado quanto a gente. O rugido parou, mas o silêncio que veio depois era pior, como se a serra estivesse prendendo o fôlego, esperando nosso próximo movimento. Nessa hora vi algo que nunca vou esquecer. Lá no meio das árvores, a uns 10 metros da trilha, tinha uma sombra. Não era bicho, não era gente. Era alta, magra, com contornos que pareciam errados, como se não se encaixasse direito no mundo. Os olhos brilhavam, não com luz, mas com um vazio que parecia sugar a alma. O cheiro podre ficou insuportável e o ar parecia vibrar, como se tivesse eletricidade. "Corre!" gritei, puxando a Michelle e a Clara. O Tonho não pensou 2 vezes e a gente disparou pela trilha, com o mato arranhando as pernas e o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. A sombra não se mexeu, mas eu sentia ela nos observando, como se soubesse que a gente não tinha para onde ir. Corremos até chegar numa parte da trilha que abria para o riacho. O som da água batendo nas pedras era o único barulho, além da nossa respiração ofegante. Paramos para recuperar o fôlego, com o cheiro de água fresca misturado com o do mato úmido, mas o alívio durou pouco. Foi aí que a Clara viu algo no riacho, meio escondido entre as pedras. "Zeca, olha ali!" Ela apontou com a mão tremendo. Era a mochila do Nando, encharcada, rasgada, com as mesmas marcas de garras que vimos na camisa. Mas o pior não era a mochila. Ao lado, na lama da margem, tinha um pedaço de tecido ensanguentado, com o mesmo desenho da camiseta que o Nando estava usando. Meu estômago embrulhou e a Michelle desabou chorando alto. "Ele tá morto, Zeca, ele tá morto." Eu queria dizer que não, que era só um engano, mas a verdade estava na nossa cara. O Tonho pegou o tecido com a ponta do facão, como se tivesse medo de tocar. "Isso não prova nada", ele disse, mas a voz dele estava fraca, sem convicção. A Clara, que estava tentando segurar a Michelle, olhou para mim. "Zeca, a gente não pode ficar aqui. Essa coisa, ela está atrás da gente." Ela estava certa. A sombra, o rugido, as pegadas, o tecido ensanguentado, tudo apontava para algo que não era humano, algo que a serra escondia. E agora, a gente não estava só procurando o Nando. A gente estava lutando para não ser o próximo. Foi nesse momento que decidi que fugir não era mais só uma opção, era a única saída. "Galera, a gente precisa chegar na estrada, custe o que custar", eu disse, tentando soar firme, mesmo com o medo me comendo vivo. "Se a gente ficar aqui, vai ser pior." O Tonho assentiu, ainda segurando o facão com força. A Clara ajudou a Michelle a se levantar, e a gente seguiu, com o cheiro de água e lama ficando para trás, mas o peso da serra ainda grudado na gente. O rugido não voltou, mas o murmúrio sim, baixo, como se a mata estivesse rindo da gente.
Cada passo era um teste, e o cheiro metálico no ar parecia um aviso de que a coisa estava perto, esperando. Chegamos na estrada principal quando o sol já estava se pondo, com o céu vermelho como sangue. O asfalto quente soltava um cheiro de piche que, por incrível que pareça, era um alívio depois do mato. Mas a gente estava exausto, com as pernas ardendo e o coração pesado. A Michelle mal falava. A Clara estava pálida e o Tonho não soltava o facão. Conseguimos sinal no celular e ligamos para a polícia, explicando tudo. O sumiço do Nando, a barraca rasgada, a camisa, a mochila, o tecido ensanguentado. O policial do outro lado da linha, um tal de Sargento Lima, parecia calmo, mas sério. Fiquem onde estão, a gente já está indo. Enquanto esperávamos, sentados na beira da estrada com o cheiro de terra quente e o som de grilos voltando, eu sentia que a serra ainda estava nos olhando. Aquele rugido, aquela sombra, mudaram tudo. A gente não era mais só um grupo de amigos procurando um perdido. A gente estava marcado e a Serra do Jatobá não ia nos deixar esquecer. O Nando sumiu. A barraca dele virou farrapo. Encontramos pegadas com garras, uma camisa rasgada, uma mochila no riacho e até um pedaço de pano ensanguentado. Topamos com o seu Zé, um velho esquisito que falou de algo na serra que não era bicho nem gente e que estava brabo com a gente. Depois de um rugido assustador e uma sombra sinistra no mato, decidimos dar o fora. Mas agora, galera, chegou o clímax. O momento que quase me fez perder o juízo quando a gente encarou de frente o que a Serra do Jatobá estava escondendo. Então respira fundo, porque essa parte é de gelar a espinha. A gente estava na beira da estrada principal, esperando a polícia com o sol se pondo e o céu vermelho como brasa. O cheiro de piche quente do asfalto misturava com o do mato úmido que a gente tinha deixado para trás. A Michelle estava encolhida no chão, chorando baixo, abraçando os joelhos enquanto a Clara tentava acalmar ela, mesmo com os olhos cheios de medo. O Tonho segurava o facão com tanta força que os dedos estavam brancos, olhando para o mato como se algo pudesse pular a qualquer segundo. Eu tentava manter a cabeça no lugar, mas o coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. O vento trazia aquele cheiro metálico podre, grudando na pele, e a serra estava quieta, com aquele silêncio pesado que parecia gritar que algo estava vindo. O Sargento Lima, da polícia, tinha dito para a gente esperar ali, que uma viatura estava a caminho, mas o tempo parecia parado. Cada minuto era uma eternidade, e a noite estava engolindo o céu vermelho. Os grilos, que tinham voltado a cantar, pararam de repente como se alguém tivesse cortado o som. Aí veio o primeiro aviso, um farfalhar no mato, bem atrás da gente, na beira da estrada. Não era vento, porque o ar estava abafado, quente, parado. Era um som seco, de galhos pisados, junto com aquele murmúrio baixo que a gente ouviu na trilha, como vozes que não formavam palavras. A Michelle levantou num pulo, agarrando meu braço. "Zeca, tá voltando, tá voltando!" A Clara apontou a lanterna para o mato com a mão tremendo. "Calma, pode ser só um bicho", ela disse, mas a voz dela estava tão fraca que não enganava ninguém. O Tonho levantou o facão e eu peguei a lanterna da Clara, jogando o facho para as árvores. Nada, só sombras tortas e folhas imóveis. Mas o murmúrio estava mais alto, mais claro, como se fosse um coro de vozes sussurrando ao mesmo tempo. O cheiro podre ficou tão forte que parecia que algo morto estava do nosso lado. "A gente precisa se mexer", eu disse, tentando não gaguejar. "Não dá para ficar aqui parado." Mas antes que a gente pudesse decidir qualquer coisa, o chão tremeu. Não era terremoto, era um tremor baixo, como se algo pesado tivesse pisado com força. E então veio o rugido. Um som gutural, profundo, que parecia sair do coração da serra. Era tão forte que senti ele vibrar no peito e o ar ficou carregado, com aquele cheiro metálico misturado com podridão, como se a morte tivesse cheiro. A Michelle gritou e a Clara caiu de joelhos, tapando os ouvidos. O Tonho deu um passo para trás, ainda segurando o facão, mas dava para ver o pavor no rosto dele. "Que diabos é isso, Zeca?" ele perguntou com a voz rouca. Eu não tinha resposta, mas meus olhos estavam grudados no mato, onde a sombra que vimos antes estava voltando. Só que agora não era só uma sombra, era uma coisa, alta, magra,
com braços que pareciam longos demais, tortos, como se não pertencessem ao mundo. Os olhos brilhavam com um vazio que parecia engolir a luz, e o cheiro podre era tão forte que dava vontade de vomitar. A coisa ficou parada, a uns 5 metros, entre as árvores, só olhando. Não se mexia, mas cada pedaço do meu corpo gritava para correr. "Corre, galera!" berrei, puxando a Michelle e a Clara. O Tonho veio atrás, com o facão na mão, mas a gente sabia que aquilo não ia adiantar nada contra o que estava ali. Corremos pelo asfalto, com o chão quente queimando os pés e o cheiro de piche misturado com o podre nos perseguindo. O rugido veio de novo, mais alto, mais perto, e o murmúrio virou um som que parecia rir da gente. As lanternas balançavam, jogando luzes tortas para o mato, e dava para ouvir passos pesados, garras arranhando o chão, e aquela respiração raivosa, como se a coisa tivesse fome. A Michelle tropeçou, e eu quase caí segurando ela. "Não para, Zeca!" gritou a Clara, puxando a gente para frente. De repente vimos luzes ao longe, faróis cortando o escuro. Era a viatura da polícia, finalmente. A sirene era fraca, mas era nossa salvação. "Aqui! Aqui!" gritei, acenando a lanterna como louco. O carro parou e 2 policiais desceram com lanternas fortes e armas na cintura. O sargento Lima, um cara de uns 50 anos, com a pele curtida pelo sol e um olhar sério, veio na nossa direção. "O que está acontecendo?" perguntou, olhando para o mato. A gente tentou explicar, gaguejando, falando do Nando, da barraca rasgada, da sombra, do rugido. Mas enquanto eu falava, o rugido veio de novo, tão alto que o sargento parou com a mão na arma. "Que isso?" ele murmurou, apontando a lanterna para o mato. E então, ela saiu das sombras. A coisa. Não dava para ver direito, mas era alta, com membros tortos, como se não fosse feita para esse mundo. Os olhos brilhavam, e o cheiro podre parecia engolir tudo. O policial mais jovem, um tal de João, gritou e sacou a arma, mas o sargento segurou ele. "Não atira! Não sabemos o que é!" A coisa deu um passo para frente, e o rugido virou um grito que misturava dor e raiva, algo que não era humano. A Michelle desabou no chão chorando, e a Clara ficou paralisada, com a lanterna caindo da mão. Eu senti meu corpo travar, como se o medo tivesse me amarrado. O Tonho levantou o facão, mas estava tremendo tanto que parecia inútil. De repente a coisa parou. Olhou para a gente como se estivesse decidindo o que fazer, e então recuou para o mato, sumindo na escuridão tão rápido quanto apareceu. O rugido parou, o murmúrio sumiu, e o cheiro podre foi levado por uma rajada de vento que trouxe o aroma de terra úmida e mato seco. A gente ficou ali, ofegante, com o coração na boca, enquanto o sargento Lima nos mandava entrar na viatura. Ele estava pálido, mas tentou manter a calma. "Vocês estão bem?" perguntou com a voz firme, mas os olhos ainda no mato. A gente só assentiu, sem palavras, o corpo tremendo de adrenalina. Entramos na viatura, amontoados no banco de trás, com o cheiro de suor e medo misturado com o couro velho do carro. O motor roncou e o asfalto começou a passar rápido, levando a gente para longe da Serra do Jatobá. Mas o peso no peito não ia embora. Aquele encontro com a coisa foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Não era bicho, não era gente. Era algo que a serra guardava, algo que o seu Zé avisou que estava bravo. A gente escapou por um triz, mas aqueles olhos vazios, o rugido e o cheiro podre estavam gravados em mim. A Serra do Jatobá nos deixou ir, mas não sem mostrar que ela mandava ali. E o Nando? O Nando ficou perdido no mistério que a serra não quis revelar. Acabamos de passar pelo momento mais apavorante da história. A gente encarou uma coisa na estrada, algo que não era bicho nem gente, com olhos vazios, um rugido que estremecia o chão e um cheiro podre que grudava na alma. A polícia chegou na hora H e a gente escapou por um triz, mas o Nando estava sumido e a Serra do Jatobá parecia ter engolido ele. Agora vem as consequências daquele encontro, o momento que mudou tudo e começou a nos levar para o fim dessa história. Então segura o coração, porque o peso do que aconteceu ainda estava só começando. A gente estava dentro da viatura, amontoados no banco de trás, com o cheiro de suor, medo e couro velho do carro misturados. O motor roncava alto,
e o asfalto da estrada principal passava rápido, levando a gente para longe da serra. O sargento Lima dirigia em silêncio, com os olhos grudados na estrada, mas dava para ver que ele estava tão abalado quanto a gente. O outro policial, o João, segurava a lanterna com força, olhando para trás pelo vidro como se esperasse ver aquela coisa correndo atrás do carro. A Michele chorava baixo, abraçada na Clara, que estava pálida com o olhar perdido. O Tonho, ainda com o facão na mão, não falava nada, só encarava o chão como se tentasse entender o que acabou de acontecer. Eu sentia o coração batendo na garganta, e o cheiro de piche quente da estrada parecia fraco comparado ao podre que ainda estava na minha memória. Chegamos na cidadezinha mais próxima, um lugar pequeno chamado Jatobá Novo, com ruas de paralelepípedo, casinhas simples e uma pracinha com uma igrejinha no centro. O ar ali era diferente, com cheiro de café passado e pão assando, como se a vida normal tentasse nos puxar de volta. A delegacia era um prédio velho com paredes descascadas e um ventilador barulhento no teto. O sargento Lima nos levou para dentro, onde o cheiro de papel velho e mofo tomava conta. Sentamos em cadeiras duras, ainda tremendo, enquanto ele pegava um caderno para anotar nosso relato. Contem tudo desde o começo, ele disse com aquele tom calmo de quem já viu de tudo, mas os olhos dele traíam o nervosismo. A gente tentou explicar. O acampamento, os passos na noite, a respiração pesada, a barraca rasgada do Nando, a camisa com marcas de garras, a mochila no riacho, o tecido ensanguentado, a cabana do seu Zé e, por fim, a coisa que vimos na estrada. Mas cada palavra parecia loucura, e eu via o João trocando olhares com o sargento, como se achassem que a gente estava inventando ou surtando. A Michele, com a voz embargada, segurou o braço da Clara. Vocês viram, né? Não foi só a gente. Aquela coisa estava lá. O sargento Lima suspirou, anotando tudo, mas não disse se acreditava ou não. Vamos mandar uma equipe de busca para o Nando. Bombeiros, polícia ambiental, o que precisar. Mas vocês ficam aqui por enquanto para a segurança de vocês. A ideia de ficar na cidade era um alívio, mas o peso do que aconteceu não saía do peito. O cheiro de café que uma moça trouxe para a gente não conseguia apagar o podre da serra, e o som do ventilador parecia fraco comparado ao rugido que ainda ecoava na minha cabeça. Enquanto esperávamos na delegacia, o Tonho quebrou o silêncio. Zeca, o que era aquilo? Não era bicho, não era gente. O velho estava certo. A Clara assentiu com os olhos vermelhos. O seu Zé falou que a serra estava brava. E se ela levou o Nando por causa da gente? A Michele começou a chorar de novo, e eu senti um nó na garganta. A ideia de que a gente tinha mexido com algo que não entendia era demais para processar. O sargento voltou com um rádio na mão, falando com a equipe de busca que já estava na serra. Encontraram pegadas estranhas e a mochila que vocês falaram, mas nada do rapaz, ele disse com a voz séria. Vamos continuar amanhã, mas está escuro agora. Não é seguro. O cheiro de papel velho da delegacia parecia mais sufocante, como se o próprio prédio soubesse que a serra não ia devolver o Nando tão fácil. Foi aí que a consequência mais pesada do clímax bateu. A gente percebeu que não era só o Nando que estava em jogo. A serra tinha marcado a gente. Enquanto o sargento falava, notei algo no meu braço. 3 arranhões finos, vermelhos, que eu juro que não estavam ali antes. Não doía, mas a pele estava quente, como se algo tivesse tocado. Mostrei para os outros e a Clara arregalou os olhos. Zeca, eu também tenho. Ela levantou a manga, mostrando marcas iguais no ombro. A Michele, tremendo, olhou a perna e encontrou o mesmo. 3 arranhões, perfeitos, como se feitos com uma faca afiada. O Tonho, que estava quieto, levantou a camiseta e mostrou as mesmas marcas nas costas. Que isso, meu Deus? Ele murmurou com a voz falhando. O sargento olhou, franzindo a testa, mas não disse nada. O cheiro de mofo da delegacia parecia mais forte, e o silêncio entre a gente era tão pesado quanto o da serra. Aquelas marcas eram a prova de que a coisa não tinha ido embora. Ela tinha nos tocado, nos escolhido, e agora a gente carregava algo que não explicava. O sargento sugeriu que a gente ficasse na cidade, numa pousada simples ali perto, até as buscas continuarem.
O cheiro de lençol limpo e sabão da pousada era um contraste com o podre da serra, mas não trazia paz. Deitado na cama, com o som de um ventilador velho girando, eu não conseguia dormir. O rugido, os olhos vazios, as marcas no meu braço, tudo girava na minha cabeça. A Michelle e a Clara estavam no quarto ao lado, e eu ouvia elas conversando baixo com medo de apagar a luz. O Tonho, que dividia o quarto comigo, ficou olhando para o teto, com o facão do lado da cama, como se achasse que a coisa podia aparecer ali. No dia seguinte, as buscas continuaram, mas o sargento voltou com a mesma notícia. Nada do Nando. Só as pegadas com garras, a mochila e o tecido ensanguentado. O cheiro de café da manhã na pousada não conseguia apagar o peso, e o som dos pássaros lá fora parecia distante, como se a cidade inteira soubesse do que a serra escondia. A gente decidiu que não podia ficar parado, esperando. Precisávamos voltar para Salvador, contar para a família do Nando, enfrentar o que vinha pela frente. Mas as marcas nos nossos corpos eram um lembrete. A Serra do Jatobá não tinha terminado com a gente. Aquele encontro na estrada foi o estopim, e agora a gente estava preso a um mistério que não explicava, carregando o medo de que a coisa pudesse nos encontrar de novo, onde quer que a gente fosse. O Nando sumiu, a barraca dele virou farrapo. Encontramos pegadas com garras, uma mochila rasgada e um pano ensanguentado. Topamos com o seu Zé, que falou de algo na serra que não era bicho nem gente. E encaramos uma coisa assustadora na estrada, com olhos vazios e um rugido que gelava o sangue. A polícia nos tirou de lá, mas as marcas estranhas nos nossos corpos mostravam que a serra não tinha nos largado. Agora a gente estava em Jatobá Novo, tentando resolver o que dava e se preparar para o que vinha pela frente. Então pega um café e vem comigo, porque essa parte é onde a gente começa a juntar os cacos, mesmo com o medo ainda rondando. A gente estava na pousada em Jatobá Novo, um lugar simples com cheiro de sabão barato e lençol limpo, mas que não conseguia apagar o peso da Serra do Jatobá. O som do ventilador velho girando no teto era o único barulho no quarto, além do murmúrio baixo da Michelle e da Clara no quarto ao lado, que não tinham coragem de apagar a luz. O Tonho, que dividia o quarto comigo, estava deitado olhando para o teto, com o facão do lado da cama, como se achasse que aquela coisa podia aparecer ali. Eu não dormi direito, com o cheiro de mofo da pousada misturado com o podre da serra ainda na memória. As marcas no meu braço, 3 arranhões finos, vermelhos, quentes, pareciam pulsar, como se a serra tivesse deixado um recado na minha pele. A Clara, a Michelle e o Tonho tinham as mesmas marcas, e ninguém falava muito sobre isso, mas dava para ver o medo no olhar de todo mundo. Na manhã seguinte, o sargento Lima voltou para a pousada com notícias das buscas. O cheiro de café fresco que a dona da pousada serviu não aliviava a tensão. A equipe está na serra desde cedo, ele disse, com aquele tom calmo de quem tenta não assustar. Encontraram as pegadas que vocês falaram, a mochila e o pano, mas nada do rapaz. Vamos continuar, mas... Ele parou como se soubesse que não precisava terminar a frase. A gente sabia que o Nando não ia aparecer. O cheiro de pão assando na pousada parecia fora de lugar, como se a normalidade fosse uma mentira. A Michelle, com os olhos inchados de chorar, perguntou: "E as marcas? Vocês já viram isso antes?" O sargento olhou para os arranhões no braço dela, franzindo a testa. "Já vi coisas estranhas por aqui, mas nada assim. Melhor vocês irem para o hospital em Salvador checar isso." Ele estava tentando ser prático, mas dava para ver que ele também não tinha explicação. O primeiro conflito menor que a gente resolveu foi o transporte. O carro da gente estava parado na serra com a bateria morta e a ideia de voltar lá para buscar era impensável. O sargento arrumou um amigo dele, um motorista chamado Seu Manuel, que topou nos levar para Salvador numa Kombi velha. O cheiro de gasolina e estofado velho da Kombi era forte, mas era melhor que o podre da serra. A viagem de volta foi silenciosa, com o som do motor e o balanço da estrada como única companhia. A Michelle ficou olhando pela janela com o rosto colado no vidro, enquanto a Clara segurava a mão dela. O Tonho, ainda com o facão na mochila, não falava nada, só encarava o horizonte.
Eu sentia as marcas no braço coçando como se quisessem me lembrar que a serra ainda estava com a gente. Chegando em Salvador, o cheiro de maresia e asfalto quente da cidade trouxe um alívio, mas não paz. A gente foi direto para o hospital, como o sargento sugeriu, para checar as marcas. O médico, um cara de meia idade com óculos tortos, olhou os arranhões com cara de quem não entendia. Não parece picada de bicho nem infecção, ele disse, enquanto o cheiro de álcool do consultório irritava o nariz. Pode ser alergia ou alguma planta que vocês tocaram. Ele passou um creme e disse para a gente ficar de olho, mas o olhar dele, meio desconfiado, mostrava que ele também não tinha certeza. As marcas não doíam, mas estavam quentes e o toque da pomada parecia fazer elas pulsarem mais. Esse era o segundo conflito resolvido. As marcas não eram nada médico, mas a gente precisava acreditar que eram, para tentar seguir em frente. O terceiro conflito era contar para a família do Nando. Essa foi a parte mais dura. A gente se reuniu na casa da mãe dele, Dona Rosa, uma senhora baixinha com olhos gentis, mas que pareciam carregar o peso do mundo. O cheiro de café forte e bolo de milho que ela serviu não conseguia esconder a tensão. Sentamos na sala com o som de um rádio tocando baixo ao fundo e contamos tudo, ou quase tudo. Falamos do acampamento, do sumiço, da barraca rasgada, da mochila e do pano ensanguentado. Não mencionamos a coisa na estrada, nem o rugido, nem as marcas. Como explicar isso sem parecer que a gente estava louco? Dona Rosa chorou baixo, segurando uma foto do Nando, e o silêncio na sala era tão pesado quanto o da serra. Ele vai voltar, ela disse, com a voz tremendo. A gente só assentiu, mas no fundo, a gente sabia que ele não ia. Esse conflito estava resolvido, mas a dor que ficou era pior que qualquer medo. De volta às nossas casas, o cheiro de cidade, fumaça de carro, comida de rua, maresia, o som dos carros na rua. O barulho da TV dos vizinhos nada apagava o que a gente viveu. A Michele decidiu ficar uns dias com a Clara, porque não conseguia dormir sozinha. O Tonho guardou o facão numa gaveta, mas disse que nunca mais ia acampar. Eu voltei para minha rotina na boleia do caminhão, com o cheiro de diesel e asfalto quente, mas cada vez que passava por uma estrada de terra, sentia um aperto no peito, como se a serra ainda estivesse me olhando. As marcas nos nossos corpos começaram a sumir depois de uma semana, ficando só umas linhas brancas, como cicatrizes. Isso resolveu outro conflito. A gente não precisava mais explicar as marcas para os outros, mas elas estavam lá, um lembrete do que a serra fez com a gente. A polícia continuou as buscas por mais alguns dias, mas o sargento Lima ligou para dizer que não encontraram nada além do que a gente já tinha visto. O cheiro de papel velho da delegacia de Jatobá Novo parecia preso na minha memória quando ele falou: sem corpo, sem pistas, o caso vai ficar aberto, mas... Ele não terminou, e eu não precisava que terminasse. A serra tinha engolido o Nando e a gente nunca ia saber o que aconteceu. Esse foi o último conflito menor resolvido. Aceitar que o Nando não ia voltar, que a serra guardava seus segredos e que a gente tinha que seguir em frente, mesmo carregando o peso. Enquanto a gente tentava voltar à vida, o medo ainda rondava. O som de um galho estalando na rua, o cheiro de terra úmida depois de uma chuva, qualquer coisa trazia a serra de volta. A gente não falava muito sobre o que vimos na estrada, mas sabia que todos sentiam a mesma coisa. A Serra do Jatobá tinha nos marcado, e o que quer que fosse aquela coisa, ela ainda estava lá, esperando. A resolução desses conflitos, o transporte, as marcas, a família do Nando, as buscas, era só o começo. A gente estava vivo, mas a serra não tinha terminado com a gente. O desfecho estava chegando e, com ele, a certeza de que algumas coisas nunca voltam ao normal. O Nando sumiu, a barraca dele virou trapo, encontramos pegadas com garras, uma mochila rasgada, um pano ensanguentado. E topamos com o seu Zé, que falou de algo na serra que não era bicho nem gente. Encaramos uma coisa assustadora na estrada, com olhos vazios e um rugido que gelava o sangue. E escapamos por pouco com a chegada da polícia. As marcas estranhas nos nossos corpos, a volta para Salvador, o papo com a família do Nando. Tudo isso resolveu os conflitos menores. Mas o principal,
o que aconteceu com ele e o que era aquela coisa, ainda estava sem resposta. Agora vem o desfecho, onde a gente tenta fechar essa história, ou pelo menos conviver com o que sobrou dela. Então, pega um café e vem comigo, porque essa parte é sobre o que ficou na alma. De volta a Salvador, a vida tentou seguir, mas não era a mesma. O cheiro de maresia, o barulho dos carros na rua, o som do forró vindo de um bar na esquina, tudo parecia normal, mas pra gente era como se a Serra do Jatobá tivesse vindo junto. Eu voltei para a boleia do caminhão, rodando as estradas da Bahia, com o cheiro de diesel e asfalto quente me acompanhando. Mas toda vez que passava por uma estradinha de terra, com mato alto dos dois lados, sentia um aperto no peito, como se a serra ainda estivesse me observando. As marcas no meu braço, aqueles 3 arranhões finos, sumiram depois de umas semanas, virando só umas linhas brancas, como cicatrizes. A Clara, a Michele e o Tonho disseram que as deles também sumiram, mas a gente não falava muito sobre isso. Era como se tocar no assunto fosse chamar a coisa de volta. A polícia encerrou as buscas depois de uns 10 dias. O sargento Lima ligou para mim com aquela voz calma que parecia esconder o que ele realmente pensava. Zeca, não encontramos nada além do que vocês já viram. Sem corpo, sem pistas, o caso fica aberto, mas ele não terminou. E eu não precisava que terminasse. O cheiro de café forte na minha casa, enquanto ouvia ele falar, não conseguia apagar o peso. O Nando tinha virado um mistério, um vazio que a Serra do Jatobá engoliu e nunca devolveu. A gente foi chamado para prestar depoimento na delegacia em Salvador, um lugar com cheiro de papel velho e desinfetante. Contamos tudo. O acampamento, os passos na noite, a respiração pesada, a barraca rasgada, a mochila, o pano ensanguentado, a coisa na estrada. Mas omitimos os detalhes mais loucos. O rugido, os olhos vazios, as marcas nos nossos corpos. Como explicar isso sem parecer que a gente estava drogado ou surtado? Os policiais anotaram tudo, mas dava para ver nos olhos deles que achavam que era só um caso de alguém perdido no mato. A dona Rosa, mãe do Nando, nunca aceitou que ele não ia voltar. O cheiro de bolo de milho na casa dela, onde a gente se reuniu mais algumas vezes, parecia tentar trazer um pouco de conforto, mas não adiantava. Ela guardava a foto dele na sala, com aquele sorriso de quem amava uma aventura, e sempre dizia: "Ele vai aparecer, eu sei." A gente só assentia com o coração apertado, porque no fundo sabíamos que a serra tinha levado ele para sempre. A Michele parou de sair muito, ficou mais quieta, com medo até de dormir no escuro. A Clara tentou seguir em frente, mas dizia que sonhava com a serra quase toda a noite, com aquele cheiro podre e o som do rugido. O Tonho guardou o facão numa gaveta e nunca mais tocou no assunto do acampamento. Ele, que era o cara da razão, parecia ter perdido a confiança que sempre teve. Eu continuei rodando as estradas, mas algo mudou. O cheiro de diesel na boleia, o som do motor, o vento quente entrando pela janela, tudo isso era minha vida, mas agora tinha um peso. Cada estradinha de terra, cada sombra de árvore, me fazia olhar 2 vezes como se a coisa pudesse aparecer de novo. Eu comecei a reparar mais no céu à noite, nas estrelas brilhando, e às vezes me pegava procurando algo que não sabia explicar. O som de um galho estalando, o cheiro de terra úmida depois da chuva, qualquer coisa trazia a serra de volta. Eu não era mais o mesmo Zeca, o caminhoneiro que ria de qualquer história de assombração. A Serra do Jatobá me ensinou que tem coisas que a gente não explica. Coisas que vivem no mato, no escuro, esperando quem se aventura onde não deve. A gente nunca voltou para a serra, nem para buscar o carro que ficou abandonado lá. O sargento Lima disse que ele foi rebocado para um depósito, mas ninguém teve coragem de ir atrás. O cheiro de piche quente da estrada principal, onde vimos a coisa, ainda estava na minha memória, junto com o rugido e aqueles olhos vazios. A Clara e a Michele continuaram amigas, mas pararam de falar do Nando como se doesse demais. O Tonho se afastou, mudou de cidade, e a última vez que ouvi falar dele, estava trabalhando num escritório, longe de qualquer mato. Eu continuei na estrada, contando histórias para os outros caminhoneiros, mas essa, a da Serra do Jatobá, eu guardei por muito tempo.
Não porque esqueci, mas porque sabia que poucos iam acreditar. Só que eu estava lá. Eu senti o cheiro podre, ouvi o rugido, vi a coisa. E as marcas no meu braço, mesmo sumidas, ainda parecem pulsar quando passo por uma estrada deserta. O conflito principal, o que aconteceu com o Nando e o que era aquela coisa, nunca teve resposta. A serra guardou seus segredos como sempre fez, mas a jornada me mudou. Me fez olhar para o mato com respeito, para o escuro com cuidado, para a vida com um peso que não tinha antes. Eu aprendi que a natureza não é só beleza, trilha e fogueira. Tem coisas que vivem onde a gente não vê, que acordam quando a gente mexe onde não deve. A Serra do Jatobá me deixou vivo, mas levou um pedaço de mim, do Nando, de todos nós. E toda vez que pego a estrada à noite, com o cheiro de diesel e o som do motor, olho para o céu e para o mato, torcendo para nunca mais ouvir aquele rugido, para nunca mais sentir aquele cheiro, para nunca mais ver aqueles olhos. Porque no fundo, eu sei. A serra ainda está lá, esperando. O Nando sumiu. A barraca dele virou farrapo. Encontramos pegadas com garras, uma mochila rasgada, um pano ensanguentado e topamos com o seu Zé, que falou de algo na serra que não era bicho, nem gente. Encaramos uma coisa assustadora na estrada, com olhos vazios e um rugido que tremia o chão. E escapamos por pouco com a polícia. As marcas estranhas nos nossos corpos sumiram. A polícia encerrou as buscas sem encontrar o Nando. E a gente tentou voltar para a vida em Salvador, mas carregando um peso que não explica. Agora vem o epílogo, onde conto como o mundo da gente ficou depois disso tudo e o que sobrou dessa história na nossa alma. Então pega aquele café, respira fundo e vem comigo, porque esse final é sobre o que a Serra do Jatobá deixou para trás. Os meses passaram e a vida em Salvador seguiu, mas nunca voltou a ser como antes. O cheiro de maresia, o barulho do trânsito, o som do forró nos bares da orla, tudo parecia tentar nos puxar de volta para a normalidade, mas era como se a serra tivesse grudado na gente. Eu voltei para as estradas, na boleia do meu caminhão, com o cheiro de diesel e o ronco do motor como companhia. Mas toda vez que pegava uma estradinha de terra, com mato alto dos lados, meu coração disparava. O som de um galho estalando, o cheiro de terra úmida depois da chuva, qualquer coisa me fazia lembrar daquele rugido, daqueles olhos vazios, daquele cheiro podre que parecia a morte em pessoa. As marcas no meu braço, aqueles 3 arranhões, viraram só cicatrizes finas, quase invisíveis, mas às vezes coçavam como se a serra quisesse dizer que ainda estava ali, me vigiando. A Michele nunca mais foi a mesma. Ela, que era toda animada, cheia de risada, virou uma pessoa quieta, quase fechada. O cheiro de café forte na casa dela, onde a gente se encontrava às vezes, não conseguia apagar a tristeza nos olhos dela. Ela parou de sair à noite, dizia que tinha medo do escuro, que sonhava com a serra quase toda semana. O som de uma porta rangendo, o vento batendo na janela. Qualquer coisa a fazia tremer. Ela começou a ir na igreja, coisa que nunca fazia antes, e carregava 1/3 no bolso, como se isso pudesse proteger ela do que viu. A Clara, que sempre foi a mais forte, tentou segurar as pontas, mas também mudou. O cheiro de tinta e livros na livraria onde ela trabalhava parecia não combinar mais com ela, que antes amava acampar e explorar. Ela nunca mais pisou num mato, e quando a gente se encontrava evitava falar do Nando ou da serra, como se o silêncio pudesse apagar o que aconteceu. O Tonho foi o que se afastou mais. Ele, que era o cara da razão, o que conhecia a serra como a palma da mão, jogou tudo fora. O cheiro de papel novo no escritório onde ele começou a trabalhar em Feira de Santana parecia tentar apagar o passado, mas eu sabia que não apagava. Ele guardou o facão numa gaveta e nunca mais tocou no assunto do acampamento. Quando a gente se falava, raro, ele mudava de assunto rápido, como se a serra fosse uma ferida que ele não queria cutucar. O som da cidade grande, com buzinas e vozes, parecia ser a única coisa que o mantinha são, mas uma vez, num bar, com o cheiro de cerveja e fritura no ar, ele deixou escapar. Zeca, eu ainda ouço aquele rugido às vezes, no silêncio. Ele riu como se fosse piada, mas o olhar dele dizia que era verdade. A Dona Rosa,
mãe do Nando, nunca perdeu a esperança. O cheiro de bolo de milho na casa dela, onde eu ia de vez em quando, era um lembrete do quanto ela tentava manter a memória dele viva. Ela guardava a foto dele na sala, com aquele sorriso de quem amava uma aventura, e falava dele como se ele pudesse voltar a qualquer momento. "Meu menino tá por aí, Zeca, eu sei", ela dizia, com os olhos brilhando de lágrimas. O som do rádio tocando músicas antigas na casa dela parecia tentar preencher o vazio, mas não conseguia. A gente nunca teve coragem de contar toda a verdade para ela. O rugido, a coisa na estrada, as marcas. Como explicar algo que a gente mesmo não entendia? A dor dela era um peso que a gente carregava junto, e cada visita era como voltar para a serra por um instante. Eu continuei rodando as estradas, contando histórias para os outros caminhoneiros, mas essa da Serra do Jatobá demorei para compartilhar. O cheiro de diesel na boleia, o som do vento entrando pela janela, o asfalto quente passando embaixo, tudo isso era minha vida, mas agora com uma sombra. Eu parei de acampar, coisa que amava desde moleque. O mato, que antes era liberdade, virou um lugar que eu respeitava, mas temia. À noite, olhando as estrelas pela janela do caminhão, eu pensava no seu Zé, naquelas palavras. A serra não gosta de visitas. O cheiro de terra úmida, o som de galhos estalando, o silêncio pesado. Tudo isso me fazia lembrar que a serra ainda estava lá, guardando seus segredos, esperando quem se aventurasse onde não deve. O novo equilíbrio da nossa vida era esse. A gente sobreviveu, mas pagou um preço. O Nando se foi, e a serra nunca deu respostas. A coisa que vimos com aqueles olhos vazios e aquele rugido ficou como um mistério que ninguém acreditava, mas que a gente sabia que era real. A vida seguiu, com o cheiro da cidade, o som do dia a dia, mas a serra deixou uma marca que não explica. Eu aprendi a olhar para o mato com cuidado, para o escuro com respeito, para a vida com um peso que não tinha antes. A Serra do Jatobá me mudou, nos mudou, e o que sobrou foi um vazio que a gente carrega, como as cicatrizes que sumiram, mas nunca foram embora de verdade. Então, galera, essa é a história da Serra do Jatobá, um caos que eu nunca vou esquecer. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem aí embaixo. Já passaram por algo assim? Algo que não explica? Ou conhecem alguma lenda do mato que dá arrepio? Contem pra mim, que eu adoro essas histórias, mesmo que elas me façam olhar 2 vezes pro escuro. Até a próxima. E cuidado com as estradas de terra por aí.